Olá, pontualmente meio-dia e meia, começa agora o Meio-Dia Catarina. Nós ficaremos juntos até 1 da tarde. Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro. E lembrando sempre que você pode e deve interagir conosco através das nossas redes sociais. O nosso perfil no Instagram e no Twitter é @meio-dia Catarina. A nossa fanpage no Facebook, /meio-dia Catarina. Inclusive lá tem presente para você, telespectador do Meio-Dia Catarina. Ficou curioso? Então acessa lá a nossa fanpage, /meio-dia Catarina, que você vai saber o que é. E também, claro, estamos presentes no nosso WhatsApp, no 489-9608-7554. Pois bem, a onda de ataques de tiros contra prédios públicos e até contra casas de agentes da segurança pública segue aqui em Santa Catarina. Vamos atualizar os números desse trágico e tenso momento que vive o Estado com a nossa colega Cibele Fávero. Boa tarde, Cibele. Boa tarde, Gustavo. Infelizmente, a gente vem acompanhando dia a dia novos registros de ocorrências criminosas desse tipo. As mais recentes aconteceram no sul do estado, Grande Florianópolis e Litoral Norte. Agora são 22 cidades atingidas, mais de 50 ocorrências e 96 pessoas presas ou apreendidas, em caso de menores. Em Imaruí, nessa madrugada, um homem foi preso em flagrante depois de atear fogo em 4 carros, suspeito, de atear fogo em 4 carros da prefeitura. Em Tubarão e Laguna, veículos foram incendiados. Em Balneário Camboriú, uma delegacia de polícia foi alvo dos bandidos que atiraram várias vezes contra o órgão. Em Palhoça, a base da Polícia Militar também foi alvo dos bandidos que atiraram diversas vezes. Inclusive, em Palhoça, um policial militar estava no local, mas por sorte não se feriu. E em Florianópolis, também a casa de um policial militar foi alvo dos bandidos que dispararam diversas vezes. O policial também estava em casa, mas ninguém ficou ferido. Desde quarta-feira, então, a polícia se mobiliza e tem mais de 3.000 policiais espalhados aí por essas regiões do estado que estão sendo atingidas com frequência pelos criminosos. E são desse número de ocorrências, mas ainda assim, a cada dia temos novos registros. A Secretaria de Segurança Pública diz, a gente já falou aqui no Meio-Dia Catarina, que essas ações dos bandidos têm relação direta com o combate ao tráfico de drogas que tem sido feito de maneira ostensiva aqui no estado. Gustavo. Muito obrigado, Cibele. Até daqui a pouco. Até mais. Muito bem, e continuam as buscas pelos suspeitos de terem explodido um carro forte ontem em Fraiburgo. A polícia de toda a região está empenhada, inclusive, com auxílio de cães farejadores. O helicóptero Águia 4 de Lages foi deslocado para a região na tentativa de localizar os criminosos. São mais de 70 policiais de Videira e Fraiburgo que trabalham desde ontem na busca pelos envolvidos da explosão do carro forte ontem na SC 355, que liga os 2 municípios do meio-oeste catarinense. A polícia pede para que a população fique atenta, principalmente os moradores do interior, onde há rotas de fuga. Qualquer movimentação estranha deve ser avisada através do telefone 190. Durante a troca de tiros com inseguranças do carro forte, um dos bandidos levou um tiro de uma espingarda calibre 12 e mesmo assim conseguiu fugir mata adentro, utilizando um Corsa sedã preto. Mais tarde, a polícia localizou no interior outro veículo incendiado. Ao todo, foram utilizados 4 veículos no assalto. O carro forte saiu de Videira com malotes de dinheiro ontem por volta das 9h40 da manhã e chegou em Fraiburgo na SC 355 às 10h35. Um trajeto de 26 quilômetros. Segundo informações, no carro havia R$2.800.000. Parte do dinheiro foi queimado no incêndio e outra segue com os bandidos. Até agora, ninguém foi preso. Muito bem, a Polícia Civil do Oeste do Estado já investiga as causas de um incêndio que terminou com a morte de um idoso carbonizado. Informações com Elisandra Vissotto. O incêndio foi registrado na linha São Pedro B, interior de Chapecó. Ari Alves, de 65 anos, não conseguiu sair do imóvel e morreu carbonizado. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram utilizados 2.000 litros de água para combater as chamas.
A vítima morava sozinha e estava dormindo quando o fogo iniciou. O Instituto Geral de Perícias esteve no local e em 30 dias deverá ficar pronto o laudo apontando as causas do incêndio. A Polícia Civil vai investigar o caso. Elisandra Vissotto, de Chapecó. E uma câmera de monitoramento flagrou o exato momento em que um acidente envolvendo um caminhão também em Chapecó terminou com uma pessoa morta e outra gravemente ferida. Veja aí. A câmera de monitoramento de uma empresa mostrou o momento em que o caminhão passou em alta velocidade. O acidente aconteceu na SC 480, próximo à ponte do Goiôem. O caminhão carregado com frios teria ficado sem freio e colidiu contra uma construção. O motorista Fernando Baduan, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o passageiro teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Regional do Oeste. Muito bem, veja daqui a pouco. Justiça determina que bares terão de ser demolidos na Praia da Joaquina, em Florianópolis. E ainda, futebol, Figueira perto de anunciar jogador sul-africano. Agora 12h36 e a gente volta já. Meio-dia e 39. A profissão de barbeiro surgiu na Grécia Antiga. Na mitologia grega, a preocupação de figuras como Apolo, Ares e Arquimedes em relação à estética levou à necessidade de um espaço exclusivo para o tratamento da beleza masculina. Já por volta ali do século XVII, XVIII, surgiram os primeiros barbeiros que eram especialistas em extrações dentárias, sangrias e até pequenas cirurgias. Por isso, eles chegaram a ser considerados os curandeiros da sociedade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, dia 6 de setembro, é o Dia Nacional do Barbeiro. A profissão vive um momento de plena expansão e até glamour. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com William Brutus, que é proprietário de 3 barbearias aqui na Grande Florianópolis, já está indo para a 4ª barbearia. Brutus, obrigado pela presença aí, irmão. Eu que agradeço o convite, Gustavo. Fala pra gente, essa profissão que de uns tempos pra cá a gente tem observado que 2, 3 anos ela cresceu consideravelmente, né? Em vários aspectos, tanto na especialização do profissional em si, como também dos espaços que são oferecidos. Cresceu muito, primeiramente, boa tarde pessoal de casa. Cresceu muito aqui no Brasil, né? De fora eu já vi uma tendência muito grande do cuidado com o homem, né? Então, no Brasil, a nossa profissão, que já foi uma profissão subestimada, hoje está sendo bem valorizada. Tem várias pessoas largando as profissões para tentar se tornar um barbeiro, né? Então, para a gente está vivendo hoje o melhor momento da barbearia hoje no Brasil. E nesse aspecto, a gente está vendo até algumas imagens aí lá do local, da barbearia Brutus, essa aí que fica em Coqueiros. Essa é em Coqueiros. Mas fala pra gente da questão de treinar um profissional, uma pessoa que tem o sonho de ser, porque é um mercado em expansão, certamente necessita da mão de obra e preferência qualificada. Nesse caso, a gente está vivendo o melhor momento da barbearia e o pior momento, porque abriu várias escolas, várias escolas para formarem barbeiros e acabam não conseguindo passar o conteúdo que só uma barbearia, só o dia a dia consegue passar, né? Então, no caso da minha barbearia, eu pego o barbeiro pronto, um barbeiro que já vem de uma escola ou vem de outra barbearia e passo o nosso padrão, o nosso jeito de trabalhar, que o nosso jeito é um clássico, é um old school, né? Como tem vários tipos de barbearia, tem a barbearia freestyle, a barbearia new school, que é um corte mais moderno. Então, cabe para cada barbearia treinar o seu barbeiro da melhor forma para que atinja o público que ela atende. Isso que a gente estava falando ali no começo, da questão que os barbeiros eles eram conhecidos aí século XVII, XVIII até como cirurgiões, dentistas e até os... Na verdade, cirurgião barbeiro. Cirurgião barbeiro. Até a historinha de quando o cara faz alguma borrada no trânsito, essa coisa de barbeiro, veio daí. Por quê? Veio porque quem não tinha dinheiro na época, ele não conseguia contratar um médico para fazer uma pequena cirurgia, fazer alguma coisa assim, ele ia no barbeiro. O barbeiro fazia aquela cirurgia e costurava do jeito dele. E ficava aquela cicatriz feia. Ele falou, isso aí é coisa de barbeiro. Não era coisa de médico, entendeu? Certo. Não que o barbeiro não sabe dirigir, o barbeiro sabe dirigir. Só que como ficava uma coisa que ele não era médico, ele quebrava um galho, ele ficou com esse... Por isso que a gente observa, inclusive em algumas barbearias, como é que chama aquele... É o pole de barbeiro.
pó de barbearia. Isso, na verdade ele só tinha a cor azul. A cor vermelha ficou por as ataduras do barbeiro na época, ficava manchada de sangue, e lá era o lugar que pegava mais sol, ele botava aquelas ataduras com sangue no pólen e acabava ficando aquela marca vermelha. Girando, ficava girando pra secar. Girando, na verdade ficava parado. O girando é dizer que a barbearia está funcionando. Quando o pólen para de girar, é que ela parou de funcionar. Certo. E nessa expansão aí que a gente observa da profissão, o que você diria, que dica que você daria para quem vê nisso uma oportunidade de negócio? Pensar bem, focar num público-alvo, não tentar fazer tudo. Por exemplo, na Brutus a gente não trabalha com nenhum tipo de química, a gente não faz nenhum tipo de relaxamento, a gente faz cabelo e barba. Se dedicar à nossa profissão, a partir do momento que a gente acha que sabe tudo, a gente não sabe mais nada. Então é o dia a dia, que cada dia que um jogador de futebol aparecer com um cabelo diferente, fazer e ficar famoso, vai ter que aprender a fazer aquele corte mesmo nunca ter feito. Então, quem já vindo para a profissão do barbeiro, se dedicar, é uma profissão boa, mas tem que ter muito amor. Sem amor, nessa profissão, não vai a lugar nenhum. William, valeu, irmão. Eu agradeço. Obrigado pela presença aí, tá? Valeu, pessoal. Valeu, manda um abraço para a rapaziada lá da Brutus lá. Valeu, grande abraço. Muito bem, olha só, e a Justiça determinou a demolição de 4 bares que ficam na praia da Joaquina, aqui em Florianópolis. Cibele Fávero, qual é o motivo dessa determinação judicial? Você pode fazer o contato conosco, a Cibele Fávero é quem vai nos trazer essa informação. É claro que pega todo mundo de surpresa, principalmente os proprietários, mas também tem um detalhe muito importante, ao que tudo indica, a Cibele vai trazer as informações para a gente, mas ao que tudo indica é a construção desses bares numa área de preservação permanente. Né? Se você constrói numa área de preservação permanente, aí enfrenta problemas com a justiça. Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto, porque antes a gente vai falar de futebol. O Figueirense contratou esse moço aqui. Pode colocar na tela. Ele é estrangeiro, viu, Lu? É o Tyrone Sandals, mais conhecido como Ty Sandals. Tem 22 anos, ele tem 1,70 m, é atacante, também pode jogar na posição de meio atacante. Passou pelo São Paulo até o Sub-20 e depois foi no Grêmio, onde fez a sua estreia como profissional. Foi utilizado, inclusive, pelo técnico Renato Gaúcho, num dos jogos aí da Copa da Primeira Liga, se não estou enganado, mas acabou não se consolidando. Tem algumas imagens do Ty Sandals jogando? Vamos dar uma olhadinha então. Ty Sandals, a história dele é curiosa, viu, Mu? É a seguinte, ele que inclusive disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro pela seleção da África do Sul, ele constantemente é convocado para a seleção da África do Sul, e aos 10 anos veio para o Brasil com o time dele lá da África para disputar um torneio no São Paulo. Veja só, 10 anos de idade, hein? Aí ele veio aqui para o Brasil, obviamente não falava nada de português, e lá no São Paulo, um dos treinadores das categorias de base, não lembro exatamente o nome, mas era treinador do Sub-13 do São Paulo, viu no Ty a possibilidade de se tornar um bom jogador, um bom valor, né? E aí ficou com ele. Então, desde o Sub-13 até o Sub-20, ele esteve no São Paulo, aí depois foi para o Grêmio Porto Alegrense e agora está voltando ao futebol, certamente para ganhar um pouco mais de jogos, condições de jogos, está vindo para o Figueirense, inclusive hoje pela manhã ele já esteve treinando lá no estádio Orlando Scarpelli, em breve será apresentado então como novo reforço Figueirense, prometeu uma série de contratações, então essa é uma dessas contratações, a do Ty Sandals. Muito bem. Lembrando que Série A e Série B do Campeonato Brasileiro voltam à ativa a partir de sexta-feira, pelo menos para Florianópolis, a Série B. Vamos falar com a Cibele Fávero sobre aquele assunto da demolição de bares na Praia da Joaquina. Cibele Fávero, eu estava falando aqui, qual é o motivo principal que alega a Justiça para a demolição desses bares? Olha, Gustavo, de acordo com o entendimento do juiz, os proprietários, com esses imóveis ali naquela região estariam causando danos ambientais a uma área de preservação permanente. De acordo com a decisão da Justiça, esses proprietários desses 4 bares ali na região da orla da Praia da Joaquina terão 30 dias para demolir, limpar a área e ainda apresentar um projeto de recuperação da área degradada. É claro que eles ainda podem recorrer da decisão. A decisão também determina que o município de Florianópolis e a Floran apresentem um projeto aí
que limite a área permanente da Praia da Joaquina, para que a partir daí uma fiscalização intensiva possa ser feita. Desse processo, 5 réus foram absolvidos e o processo corre desde 2012, quando o Ministério Público ingressou com a ação solicitando a demolição desses bares e restaurantes na orla, aí bem próximo à Praia da Joaquina. Gustavo. Sibeli, obrigado pelas informações, uma boa tarde para você, viu? Boa tarde. A pergunta que eu faço, até provocação para você de casa, viu, seu Mu? Não vai ficar nervoso com a minha provocação. Não. Mas eu quero saber o seguinte, se fosse rancho pescador, ia ter decisão da justiça, não, já tinha passado o trator, já tinha derrubado tudo. Aí como um pouco mais intenso, com um pouco mais de força, ou seja, contratar um bom advogado, ter dinheiro para contratar um bom advogado no sentido de um cara que tem os seus contatos e, consequentemente, consegue argumentar de forma melhor no tribunal. Aí vai lá e pede o rancho. Agora, isso aí, vai demorar tempo, mas pode ter certeza. Pode ter certeza. Tem casa em cima do costão lá na própria Joaquina, Tem casa em cima do costão, tudo, enfim. Os bares ali vão alegar, claro, fomenta a economia da região, mas se está numa área de preservação permanente, a tal da APP, não está no lugar certo. Agora, isso aí vai se desenrolar, mas o que eu mais reflito nessas horas é isso. Se fosse um rancho de pescador, vai botar um refrescador ali para tu pegar um tangote, um papaterra, qualquer coisa, para tu tentar ganhar um dinheiro, vai? O Léo aqui, que conhece bem a região ali, não é verdade, Léo? O cara constrói ali um rancho, já era, meu. Já era. Passa lá o trator e terminou. Estás pegando onda ainda? Não, estás com frio, né? Tu és bem amarelão, né? Pra pegar onda. Pardal tá com aquele esqueleto ali, Tá? Pardal vai, né? Muito bem, olha só. Um navio gigante chegou a Imbituba e abriu uma nova linha de longo curso que passa a fazer parte do porto da cidade. A nova operação tem impacto direto na economia do estado. A imponência impressiona, mas a partir de agora, a entrada de navios como este no porto de Imbituba vai se tornar rotina. São 48 metros de largura, 69 metros de altura e 331 metros de comprimento. Esse gigante, o Capitão São Juan, é o primeiro navio de uma série de 13 que vão passar pelo porto de Imbituba e vem lá da Coreia do Sul. Se espera que com essa nova operação, o tamanho dos navios seja proporcional ao tamanho do retorno que eles vão trazer. É um navio gigantesco, um dos maiores do mundo, e é uma tecnologia extraordinária. Com 2, 3 botões você consegue administrar toda a grandeza desse navio. Só para você ter uma ideia, são 18 contêineres um sobre o outro, então dá um prédio aí de 15 andares, 18 andares. É impressionante o volume, a importância dessa nova opção que a gente tem. Os navios que fazem a rota saem da Coreia do Sul e passam por vários países: China, Singapura, Malásia, Argentina e Uruguai. No Brasil, são 5 os portos em que os navios como o Capitão São Juan podem trafegar. O porto de Imbituba é muito bem localizado, muito bem posicionado. Ele atende todo o norte do Rio Grande do Sul, ele atende o estado de Santa Catarina. Do próximo navio a gente já tem container que vem do Paraná para cá. Então eu acho que se abrem assim muitas possibilidades para o porto e para o estado aqui, para o município de Imbituba. A capacidade do porto de Imbituba é para receber 500 mil teus. Um teu corresponde a um container de 20 pés. Só a nova linha que vem da Ásia deve movimentar até o fim do ano 50 mil teus. 20 mil a mais do que foi movimentado na linha nacional do porto no ano passado. Nós atingimos o mercado da Ásia, que teoricamente já é um gol de placa para começar a operação. O mercado da Ásia é extremamente importante, tanto quanto importação como exportação. E a nossa meta agora é fortalecer o contato para termos a linha América do Sul e também Estados Unidos e, num outro momento, Europa. O reflexo imediato da chegada da nova linha são preços mais competitivos das cargas, que, segundo a administração do porto, podem ficar até 40% mais baratos. O crescimento do porto de Imbituba desde o início da administração do governo em 2012 e a obtenção dessa última conquista deixou o governo confiante em melhores resultados para a economia do estado. Muito, sabe por quê? Porque quando nós assumimos em 2012 a situação era catastrófica, o porto estava fechando. E 5 anos depois você vê um resultado extraordinário. E você vê não só o resultado do porto, mas no entorno.
quantas empresas estão surgindo, quantas empresas já surgiram, as oportunidades estão crescendo muito, a renda das pessoas aumentando bastante. Então o Porto hoje é um indutor, é um vetor forte de desenvolvimento do sul do estado e de todo o estado de Santa Catarina. De fato, impressiona o tamanho desse novo navio, então, né, que passa agora a fazer essa rota importante para Santa Catarina, vai desenvolver muito a nossa economia. E também já está no mar o veleiro de pesquisas oceanográficas, construído pela UFSC, no Sapiens Park, que fica aqui no norte da ilha de Santa Catarina. Depois de uma grande operação de transporte, o veleiro Eco foi levado até um estaleiro próximo à Ponte Hercílio Luz, no lado continental, e depois colocado ao mar. A embarcação tem 5,2 metros de altura, 20 de comprimento e 5,4 de largura, e é o primeiro veleiro de expedições e pesquisas do Brasil. No dia 30 deste mês, ele parte para Itajaí, onde vai acontecer uma solenidade especial de lançamento. O veleiro, o único construído por uma universidade, a Federal de Santa Catarina, tem capacidade para 10 pessoas, entre pesquisadores e tripulantes. 12:53, que hora que a gente tem que chamar o break? 4? Beleza, então vamos abrir espaço aqui, pessoal que interage conosco via WhatsApp. Gustavo, fala o Eduardo Padilha, do bairro Agronômico aqui em Floripa. Determinaram a demolição dos bares e restaurantes do Campeche. Ok. E os beach clubs em Jurerê, que há anos vem se arrastando. Eduardo Padilha, do bairro da Agronômica, aquilo que a gente falava aqui, né? Vai o embrólio para a justiça, aí os advogados têm um ótimo conhecimento das brechas da legislação brasileira, conseguem atrasar um pouquinho. Quem também está interagindo conosco é o Fábio Leonardo, lá de Joinville. Alô, Fábio Leonardo, um grande abraço. Perguntando se o Jack ainda tem chance de classificar e dizendo que o Grampola joga muito. Certamente, Fábio Leonardo, que é torcedor do Figueira, amor. Esse Grampola aí, ele quer no Figueirense, hein? Tá querendo colocar no Figueirense. Tem chance de classificar o Jack? Tem. É bem difícil, né? Porque tem que tirar saldo de gols e tudo mais, torcer por resultados ali com uma combinação pouco provável. Mas ainda tem chance. A bobeira foi de fato, como o Mu lembra a gente aqui, foi com o Macaé. Muito bem, daqui a pouco mais espaço para a rapaziada que interage conosco aqui via WhatsApp, porque daqui a pouco, após ter um macaquinho de estimação apreendido, uma moradora de Navegantes recorre à justiça para ter o direito de ficar com o animal, diga-se selvagem, novamente. Agora 12:54 e a gente volta já. Meio-dia 56, voltamos com o Meio-dia Catarina. Mandar um abraço aqui para o Pedro Maurício de São José, ele falando assim, ó: parabéns, essa informação da origem da profissão de barbeiro. Poderia haver uma mensagem dessas todos os dias, informação, cultura, muito bom. Verdade, hein? Anotada a sugestão, estava pensando num negócio aqui diferente, mano, com a ajuda do Pedro Maurício. Bacana isso. Olá, aqui é o Cleiton Luciano Ribeiro, do Saco Grande, Florianópolis. Manda um abraço para os meus primos e para minha família. Somos telespectadores de todos os dias. Abraço para vocês e obrigado por fazer parte da nossa casa nesse dia tão maravilhoso. Oh, que bacana. Valeu, obrigado, Cleiton Luciano Ribeiro, pela audiência. E uma catarinense está lutando nas redes sociais e na justiça. Ela quer que o macaquinho, que viveu 6 anos com ela e a família, volte para casa, evidente. O animal selvagem foi apreendido pela Polícia Ambiental. Saiba mais detalhes dessa história agora, na reportagem de Cibele Fávero. Entre posts e vídeos, as fotos de Caio, o macaco prego que viveu durante 6 anos sob os cuidados de Edna e sua família. Eu ganhei ele de presente. Os pais dele eram de cativeiro, né, tinham sido atropelados na estrada do Elvino, para quem conhece, aqui perto, né, e foram receber os cuidados veterinários, mas não puderam mais voltar para a natureza. Há 2 meses ele escapou e foi apreendido pela Polícia Ambiental por não ter certificado de origem. E a partir daí começou a luta de Edna para levar o Caio de volta para casa. A vida do Caio comigo é uma vida de uma criança. Ele toma mamadeira, ele usa fralda. Desde bebezinho eu cuidei assim como se fosse um filho mesmo, como se fosse um bebê, uma criança. Em uma petição na internet e também na justiça, Edna, que atualmente mora em Navegantes, tenta recuperar o macaquinho. Nós fizemos um pedido judicial para que ele fosse voltado à guarda dele para a tutora, né? Porque nós verificamos que não era caso de maus tratos, que ela não incorreu em nenhuma ilicitude,
né? Então, a única irregularidade ali que tinha realmente é que ela não tinha uma documentação da origem do animalzinho. Atualmente, Caio está no centro de reabilitação aqui do Parque Estadual do Rio Vermelho. Ele não deve ser reinserido à natureza e não há previsão para que ele deixe o local. Apesar do vínculo afetivo que, assim como Edna, as pessoas desenvolvem por esses animais, o IBAMA alerta que tê-los de maneira ilegal estimula diretamente o tráfico de animais silvestres. Cada animal que você tira vivo da natureza, em torno de 10 animais acabam morrendo por conta desse tráfico, né? E as pessoas que adquirem esses animais, infelizmente, elas estão incentivando essa atividade ilícita, que é realmente danosa ao meio ambiente, né? E elas serão processadas com multas de 500 até 5 mil reais, além de responder criminalmente por conta desse ato. O caso de Caio segue na justiça e a exemplo de um casal do oeste catarinense que conquistou o direito de ficar com um papagaio que vivia há 30 anos com a família, Edna tem esperança de ter o macaquinho Caio de volta. Pois é, um caso de amor com bichinho, evidente, mas, como bem lembrou o IBAMA, né, trata-se de um animal silvestre e acaba fomentando tráfico de animais, o que é proibido. Deixa eu mandar um abraço aqui pra gente fechar o programa pro Rodrigo. Ele tá ligado na programação da TV Catarina, tá pedindo também pra gente mandar um abraço pra família dele, que é de Belém do Pará, a família Oliveira. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua audiência. E com esse abraço, meio-dia Catarina desta quarta-feira fica por aqui. Pra você, uma ótima tarde. Nós nos veremos amanhã, a partir do 12:30. Muito obrigado pela sua companhia e até lá.